paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. Diariamente o Senhor tem nos dado essa oportunidade de juntos lermos a sua palavra. E temos feito isso numa leitura sequencial da nossa Bíblia. Estamos no segundo livro das Crônicas e hoje nós vamos ler o capítulo 28. Vai ter início aqui o reinado de Acás. Vamos ler todos juntos? Capítulo 28 do segundo livro das Crônicas. E tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto, fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual o feriu de grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. E Zicre, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e a Aziricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim: Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então, os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus.
E os vestiram, e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz enviou aos reis da Assíria a pedir que o ajudassem. Demais disto também, os idumeus vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filhos deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes e a Aijalon e a Gederote e a Socó e os lugares da sua jurisdição e a Timiná e os lugares da sua jurisdição e a Ginzo e os lugares da sua jurisdição e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tilgate-Pilneser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu isso. Porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acaz. Porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém, eles foram à sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acaz os vasos da casa do Senhor e fez em pedaços os vasos da casa de Deus e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. O resto, pois, de seus sucessos, de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Terminamos então a leitura do capítulo 28, com a morte aqui de Acaz, e Ezequias, seu filho, vai dar início ao reinado. Nós vamos ler a parte inicial do capítulo 29, 2 Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor
sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Amém? Nós não encerramos a leitura do capítulo 29, lemos até o versículo 11, mas vamos encerrar o nosso episódio por hoje. Estamos vendo aqui que Ezequias reabriu a porta da casa do Senhor, está fazendo uma restauração e chamando o povo a fazer um pacto, um concerto com o Senhor. Nós vamos prosseguir no próximo episódio, vendo o que o Senhor vai operar ali no reinado de Ezequias. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. TV Manaim, uma TV para você ver.